Será que vamos nos reconhecer nos céus ou vamos esquecer completamente de tudo? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos assistir agora um vídeo do pastor Hernando Dias Lopes, onde ele fala sobre isso. No Expondo as Escrituras de hoje, eu quero tratar de uma pergunta recorrente no meio cristão, no Brasil e no mundo. Nós vamos nos conhecer no céu? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Eu quero tratar dessa matéria com você. Na exposição do texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. O apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja de Tessalônica, que era uma cidade grega, capital da província da Macedônia. E por causa da influência dos gregos, que criam no dualismo, achavam que quando uma pessoa morria, a alma, que é imaterial e espiritual, saía da prisão do corpo, que é material. Para eles, a matéria era essencialmente má. Então, eles não acreditavam em ressurreição. Quando alguém morria na igreja, era um chororô só, sem esperança. Então, Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, para corrigir esse entendimento equivocado por influência do pensamento filosófico grego. E ele vai dizer assim, eu quero pedir permissão para você para expor e lendo o texto. Ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Ou seja, aqueles que não creem na ressurreição não têm esperança. Paulo vai falar sobre isso, em 1 Coríntios capítulo 15, que se a ressurreição não aconteceu, se Cristo não ressuscitou, que a nossa esperança e a nossa fé é vã, ou seja, não faz sentido. Eles acham que morreu, acabou. Outros acham que morreu, está condenado. O que é que nós devemos crer acerca deste assunto? Bom, primeiramente, Paulo usa aqui uma figura para a morte, que é dormir. Não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Isso é uma metáfora, isso é uma figura de linguagem. Talvez aqui até um eufemismo, aliviando a ideia de morte. Por que a ideia de dormir? E Paulo faz isso, em vários momentos, alguns até tentam disso utilizar daquele entendimento teológico sobre o sono da alma, como creem, se eu não me engano, os adventistas, que ao morrermos não vamos direto para o céu ou para o inferno, mas que a alma fica numa espécie ali de sono e só vai acordar na eternidade. Mas não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Em várias passagens nós vemos que sim, a alma vai direto para o céu ou para o inferno. E depois será ressuscitado, os corpos, e se unirão novamente às almas. Para trazer-nos à memória duas coisas. Primeiro, quem dorme, descansa. Morrer para um cristão é descansar das suas fadigas. Apocalipse 14, 13. Segundo, quem dorme vai acordar. Porque se não acorda, não dormiu, morreu. Então Paulo está dizendo que a morte não é o ponto final da vida. Que não se encerra a vida com a morte. Morre o corpo. Mas a alma é imortal. Morre o corpo e o corpo é sepultado. Mas esse corpo físico que foi sepultado vai ressuscitar quando Jesus voltar. Então, a linguagem é dormir. As perguntas que eu mais escuto, como disse lá no tema, será que então nós vamos nos conhecer no céu? E a resposta é um sonoro sim, é claro que vamos nos conhecer no céu. O céu não é retrocesso, é glorificação. Aqui nós nos conhecemos parcialmente, lá conheceremos como também somos conhecidos, está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Aqui nós temos um conhecimento limitado, lá teremos o conhecimento ampliado. Alguns chegam até a falar, e pensar que quando chegássemos ao céu, Deus iria fazer uma espécie ali de apagar as nossas memórias completamente, teríamos as memórias completamente novas, do zero ali, mas isso não faz nenhum sentido, porque por que iríamos esquecer tudo que passamos, tudo que vivemos nessa vida, até mesmo os sofrimentos,
como Cristo nos salvou, né? Tudo isso faz parte da nossa caminhada cristã e tudo que nós vivemos, até mesmo as coisas ruins, glorificam a Deus e muitas vezes Deus utilizou essas coisas, vai utilizar essas coisas em nossas vidas para o nosso próprio aperfeiçoamento. Então não faz sentido nenhum a gente esquecer, por mais que sejam as coisas ruins, né, dessa vida. Alguns chegam a falar que não, vamos esquecer somente as coisas ruins. Outros não, vamos esquecer tudo. Então, mas a palavra de Deus não dá respaldo para isso e nem faz sentido biblicamente, né, a gente esquecer de alguma coisa. Por exemplo, os gregos diziam assim: conhece-te a ti mesmo. Impossível os gregos pensarem assim, porque me permite essa pergunta: você se conhece? Antes de continuarmos, pessoal, eu gostaria de falar que estamos com um curso chamado Caminho da Intimidade, onde eu tenho como objetivo nele te ensinar a fazer devocionais poderosos e transformadores. E por enquanto ele está com um preço aí bem promocional de inauguração com apenas R$ 39,90. Se você quiser parcelar, dá aí somente R$ 5,00. Eu vou lhe dizer que você, como dizia Alex Carrel no seu livro O Homem e Esse Desconhecido, você não se conhece. Eu não me conheço. Eu tomo cada susto e sou surpreendido por mim mesmo. Nós temos mais de 20 aulas, ele tem acesso vitalício e nele eu trago diversas aulas onde eu mostro um método de fazer devocionais completamente diferente que você nunca viu por meio de perguntas, para você de fato extrair o máximo que você pode do texto, conhecer cada vez mais a Deus por meio da sua palavra e não fazer um devocional aí qualquer como muitos fazem, de só ler a Bíblia e aquilo não fazer de fato diferença na sua vida. Bem fácil e prático que você pode fazer no seu dia a dia e que eu tenho certeza que se você o fizer, vai mudar a sua vida de intimidade com Deus. Então entra aí, link na descrição e no comentário fixado. Ao falar determinadas coisas ou a pensar determinadas outras coisas que não nem são compatíveis com o que eu creio. Se eu perguntar, por exemplo, uma mulher que tem 50 anos de casada, você conhece o seu marido? Ela vai responder assim: bom, eu estou conhecendo. Se eu perguntar para o marido, ele vai responder: estou começando a conhecer. Mas lá no céu, a nossa limitação de conhecimento não vai existir, nós vamos conhecer como também somos conhecidos. Só para pensar, você já se imaginou convivendo com alguém por toda a eternidade sem saber quem ela é? Não faz sentido. O que não vai ter no céu é a chamada família nuclear. Por exemplo, aqui nós somos pai, mãe, filhos, né? Os outros são parentes. Lá no céu nós não vamos ser pai, mãe, filhos. Lá no céu nós não vamos ter a relação no mesmo nível que temos aqui, de você amar mais quem foi seu pai, sua mãe, seus filhos, seu cônjuge, porque você vai amar Abraão, Isaac e Jacó. Outra coisa, lá no céu não vai ter casamento. Casamento é para aqui. Aproveita, porque depois não tem mais. Alguém diz assim: ufa, também já era em tempo, né? Ah, que pena, podia durar a eternidade inteira. Não vai durar, não vai durar. Casamento é só para aqui. Mas nós vamos ser uma só família, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Outra coisa, nós lá no céu vamos ter um corpo novo. Vai ter continuidade e descontinuidade. No sentido de que não seremos outra pessoa, mas teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial. Esse corpo não vai ficar doente, não vai ter defeito físico, não fica velho, não fica cansado, não fica senil. Este corpo da glória não vai brigar nem com o espelho, nem com a balança. Esse vai ser um corpo perfeito. E nós vamos conviver, nós vamos nos relacionar, nós vamos trabalhar, nós vamos reinar com Cristo. Essa é a verdade posta nas Escrituras. Nós não caminhamos para um ocaso triste, nós caminhamos para a manhã gloriosa da glorificação. Se Jesus voltar antes de morrermos, os mortos ressuscitam primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Ou seja, não faz sentido aquilo que alguns pensam também, de que somente estaremos em espírito, né? Mas não. No final de tudo, a ideia de Deus, o plano de Deus é que os nossos corpos também estejam lá, né? Glorificados, mas aperfeiçoados, assim como o pastor Hernandes está explicando aqui, né? Unidos com a alma. Nesse momento, agora, enquanto Cristo não voltou, as almas sim vão para o inferno ou para o céu, mas quando Cristo voltar e os mortos ressuscitarem, suas almas serão unidas aos seus corpos, tanto para a perdição, tanto para os céus, para os novos céus e nova terra, né? Até porque estaremos vivendo aqui nessa terra, essa terra será renovada, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. E existem, né, pessoal, várias passagens aí que deixam claro que sim, nós vamos reconhecer as pessoas, nós vamos lembrar, não vamos esquecer de nada. Um exemplo disso é a parábola que Jesus conta sobre o rico e o Lázaro. Nós podemos ver ali quando o rico está lá no inferno sofrendo, ele lembra de seus irmãos. Inclusive ele pede para que Lázaro pudesse voltar e pregar o evangelho aos seus irmãos. Ou seja, ele lembra da sua família. Também nós vemos lá em Apocalipse, quando fala dos mártires e mostra que os mártires lembravam da sua vida, tanto que eles clamam por justiça a Deus por aqueles que o mataram. Então essas e outras passagens nos deixam claro que sim, nós lembraremos de toda a nossa vida e não esqueceremos de nada. E até mesmo as coisas ruins que aconteceram, nós veremos com felicidade, entendendo que tudo redunda para a glória de Deus. Não com pesar, não com tristeza, nem nada do tipo. Mas aí, o que você acha sobre esse assunto? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça então de deixar o like e se inscrever aí no canal, que nos ajuda demais. Fica então com as próximas recomendações do YouTube. Valeu, pessoal. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.